Então, pessoal, a minha opinião como advogado criminalista, como uma pessoa que gosta de estudar o direito, os princípios jurídicos que regem o nosso sistema jurídico, essa decisão de anular o decreto presidencial, ela não é uma decisão correta, tá? Porque o decreto, ele possui uma fundamentação idônea. Bom dia pessoal. Eu já fiz um vídeo no qual eu analiso a questão da votação que estava em desfavor do ex-deputado Daniel Silveira no sentido de anular o decreto presidencial que concedeu a graça. Eu tenho um vídeo anterior que eu analiso com calma. Eu vou ser mais rápido nesse vídeo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, na minha visão, peço vênias, com todas as vênias necessárias, humildemente, quero dizer que eu entendo que essa decisão ela está equivocada, é uma decisão política. Eu já li no outro vídeo, eu vou ler de novo aqui para vocês o que está no decreto. O decreto que concedeu a graça ao deputado Daniel Silveira diz assim: considerando prerrogativa presidencial, é aquilo que a Constituição diz, considerando liberdade de expressão é essencial à sociedade, considerando o indulto individual é medida constitucional, considerando que o indulto está baseado em juízo íntegro nas hipóteses, considerando manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. O decreto do presidente da República, ele fala em freios, contrapesos, liberdade de expressão, e aí eu vou chamar um detalhe aqui, veja bem. Vamos lá, pessoal, o que está escrito aqui na página do Supremo? Por maioria, o colegiado acompanhou o voto da presidente do STF, ministra Rosa Weber, no sentido de que houve desvio de finalidade na concessão do benefício, apenas porque o ex-deputado era aliado político de Bolsonaro. No caso de Silveira, ela, a ministra Rosa Weber, observou que o benefício foi concedido por simples vínculo de afinidade político-ideológico, o que é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. A fundamentação do Supremo Tribunal Federal para anular o ato administrativo que foi executado pelo presidente da República na época é de que aquele ato ele é incompatível com a Constituição, que a Constituição diz que a administração pública ela tem como princípios impessoalidade e moralidade administrativa, tá? E que o ato foi praticado por apenas vínculo de afinidade político-ideológico. E a ministra diz assim, a concessão de indultos deve observar o interesse público e não pessoal, pois isso representaria a instrumentalização do Estado, de suas instituições, de seus agentes pelo presidente da República para obter benefícios pessoais, de modo ilícito, ilegítimo e imoral. Isso está aqui na página do Supremo, ok? O que está dizendo aqui? Que quando o ex-presidente da República extinguiu a pena que foi imposta pelo Poder Judiciário ao então deputado Daniel, veja bem que nós temos três poderes aqui, né, interagindo, né? O Judiciário impondo uma pena a um membro do Legislativo, veio o chefe do Executivo e falou, não, essa pena não vai ser aplicada. Aí o Judiciário está anulando o ato do Executivo, dizendo que aquele ato representou uma instrumentalização do Estado, de suas instituições e de seus agentes pelo presidente da República para obter benefícios pessoais de modo ilícito, ilegítimo e imoral. Isso está aqui. E o ministro Luiz Fux afirmou que as ameaças proferidas pelo ex-deputado configuram um crime político contra o Estado Democrático de Direito. E por esse motivo não é passível de indulto ou anistia.
Então, pessoal, vamos conversar disso aqui um pouco. Eu li para vocês o que está escrito na página do STF. Realmente, não dá para se dizer que anular um decreto de um ato que é discricionário do presidente da República, dizendo que ele quis ajudar um amigo, sendo que a fundamentação que está no decreto ela é idônea. Eu li no outro vídeo a fundamentação inteira. Ele fala de freios e contrapesos, ele fala de liberdade de expressão, porque aqui, pessoal, não se trata de julgar de novo os crimes do Daniel, porque a Constituição é clara no que pode e o que não pode ser feito em termos de graça, anistia e indulto. A Constituição é clara na limitação desse poder que foi concedido ao chefe, né, do Poder Executivo, ao presidente da República, de conceder graça ou indulto. A limitação está no artigo 5º. Agora, o Fux fez lá um comentário de que ele atentou contra o Estado de Direito. Ora, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, isso que eu falo não é para defender o Daniel, não. O atual presidente Lula, em 2022, ele convocou a CUT e a militância do PT a ir à casa dos parlamentares fazer pressão. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. E ele não foi condenado por atentado aos poderes. Poderia ser? Poderia, né? Nesse entendimento não poderia ser? Não poderia dizer uma pessoa que convoca uma militância aí na casa do parlamentar pressioná-lo está interferindo na livre atividade do poder legislativo. Mas não foi preso e condenado, que foi entendido que era liberdade de expressão. Então, o que o decreto do presidente da República falou? Diz que o presidente da República entende que o que o ex-deputado Daniel Silveira fez também foi liberdade de expressão. De uma forma diferente, de uma forma exagerada, enfim. Mas dizer que ele atentou com grupos armados contra o Estado Democrático de Direito, o presidente da República entendeu que o Supremo exagerou, que o Supremo fez uma interpretação analógica, uma analogia extensiva da lei, ampliativa da lei penal. E isso não pode ser feito. Em termos de direito penal, é proibido você fazer uma analogia, uma interpretação extensiva que amplia os efeitos da lei. E aí, pessoal, só para dar uma pincelada aqui, na ação penal que condenou o ex-deputado Daniel Silveira, o Supremo Tribunal Federal fundamentou dizendo que é o seguinte, que em 2021, a lei que alterou o Código Penal inserindo os tipos que atentam contra o Estado Democrático do Direito, eles disseram que permaneceu de forma substancial a tipicidade penal do que estava na Lei de Segurança Nacional, que foi revogada. É uma analogia que não é favorável ao acusado. Eu entendo, com todo respeito aos ministros, quem sou eu para questionar o notável saber jurídico dos ministros do STF, mas eles também erram, né, pessoal? O Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, que não houve alteração substancial na descrição das condutas que estava lá no artigo 18 e no artigo 23 da antiga Lei de Segurança Nacional, que todos no Brasil, principalmente aqueles políticos e filósofos, pensadores de um viés de esquerda, sempre condenaram aquela Lei de Segurança Nacional, que ela é um dos símbolos da ditadura militar. Aí me vem o Supremo em 2022, condena um parlamentar com base no artigo 18 e 23 da lei, que foi extinta, dizendo um instituto chamado continuidade normativo típica. Essa foi uma tese usada pelo Supremo para dizer que os artigos do Código Penal que tratam do Estado Democrático de Direito, dos atentados, em termos substanciais, mantêm os tipos da Lei de Segurança Nacional. Ou seja, o STF trouxe a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei símbolo da ditadura militar, para condenar o Daniel. Aí vem o Bolsonaro e fala, não, peraí, isso é demais. Eu extingo a punibilidade. Eu entendo que o decreto presidencial foi correto, foi mais. Não falo do Bolsonaro porque eu sei que teve uma equipe técnica da Advocacia Geral da União de altíssimo nível, advogados e juristas dos mais gabaritados da nossa República,
E aquela peça, ela é brilhante. É uma peça histórica da República Federativa do Brasil, aquele decreto. Agradeço muito vocês pela companhia, por estar aqui no meu canal me prestigiando. Faça a sua inscrição e vamos defender o bom direito.